Boa tarde a todos. A gente aguardou um pouquinho, porque, bom, a gente tem o desenvolvimento tecnológico dessa semana que a gente está transmitindo ao vivo aí, pelo streaming, e nem todo mundo, acho que a maioria que está aqui, inclusive no Meet, não conseguiu acessar, né, pelo streaming. Algum probleminha, a gente vai tentar melhorar para a próxima palestra. Que, inclusive, eu vou já começar fazendo esse convite, tá? Para o dia 23 de outubro, às 13 horas, a gente vai ter a palestra da professora doutora Carla Daniel Câmara. Ela é professora da Universidade Técnica Federal do Paraná. Ela é agrônoma, formada pela UEL, mestre em Ciências Florestais pela Exalc, pela USP, né? E doutora em Engenharia Hidráulica e Saneamento da USP. A palestra dela vai ser outro tema super importante, atual, que é as florestas e a água. Tá? Eu provavelmente vou colocar... Opa, acabei de perceber que a Roseli... voltou. Ótimo. A palestra dela também é super atual e vai ser também transmitida pelo streaming. Vou ver se eu acerto essas dificuldades aí, se eu deve ter alguma questão de configuração para a gente poder transmitir mais facilmente. Inclusive, esse streaming foi sugerido pela própria UFSCar por uma questão de segurança. Estou muito animado também. A Carla trabalha bastante com água, questão de agricultura, ela é agrônoma de formação, então isso é bem interessante. Com silvicultura, com dinamismo de água em paisagens antropizadas, que é bastante o que a gente trabalha no laboratório e com o pessoal que trabalha com a gente aí. Bom, espero que a Roseli esteja agora aí e que eu possa apresentá-la com ela me ouvindo. Bom, a Roseli é bióloga, formada pela USP, fez mestrado na USP também, em ecologia, é doutora em ambiente e sociedade pela Unicamp, né? E a Roseli ela é membro do grupo de governança da restauração, lá na USP, também é do grupo de conservação e manejo de recursos naturais comuns, né? Commons, né? Ecologia humana e governança também lá da Unicamp. A Roseli não tem medo de encrenca, não, de problema. Ela coordenou os estudos técnicos para a criação do mosaico das unidades de conservação da Terra do Meio, lá no Pará, e também coordenou os estudos técnicos, ou participou dos estudos técnicos lá da criação do mosaico de unidades de conservação Juré e Itatins. Ou seja, ela está bem acostumada a trabalhar com populações tradicionais, com indígenas, com as questões de conservação do meio ambiente, tem muita experiência nisso, e ela passou muitos anos como analista de desenvolvimento socioambiental e pesquisa do ISA, do Instituto Socioambiental, particularmente trabalhando lá no projeto Icatu Xingu, ali nas nascentes do Xingu, trabalhando com os índios e assim por diante. Gente, boa tarde. Eu espero que vocês estejam me ouvindo muito bem. Eu estou com esse fone de ouvido do meu filho, que supostamente era muito bom, e que tem microfone acoplado, mas hoje parece que o dia aqui está complicado com as tecnologias. Troquei de computador, fiz o que pude, mas não estou conseguindo ouvir a voz do Alexandre. E a gente fez um teste há 1 hora atrás, então eu peço desculpas, vou ficar sem ouvir vocês, mas eu vou fazer a apresentação, e aí eu acredito que na medida que vocês forem levantando as dúvidas, as questões, aí vocês vão ter que ter esse trabalho de escrever no chat, e eu acompanho por aqui, tá bom? Peço desculpas desde já, muitíssimo obrigada, Alexandre. Eu vou colocar aqui, compartilhar minha tela. Espera só um minutinho aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vocês veem a minha tela? Só faz um sinal de joinha aí para mim, Alexandre. Já vi a sua cara aí. Obrigada. É estranho falar sem som, sem ouvir. Mas, enfim. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Roseli Alvim Sanches. Eu trabalhei muitos anos na região do Xingu,
região do Xingu, norte do Mato Grosso, na região das nascentes do Xingu, e trabalhei pelo Instituto Socioambiental entre 99 até mais ou menos 2008. E o objetivo maior desse trabalho dentro do ISA era dar início a um processo de mobilização social para criar uma campanha de proteção das nascentes do Xingu, isso em 1999. Esse trabalho, que foi um trabalho construído principalmente no entorno do Parque Indígena do Xingu, visava identificar quem é quem, conhecer as pessoas, quem vive na região, e criar formas de estabelecer um diálogo entre o que a gente chama de não indígenas e indígenas, apesar da diversidade sociocultural. E eu estou apresentando isso porque grande parte desse trabalho me motivou, em 2011, a levar uma questão para minha pesquisa acadêmica de doutorado, que é essa que eu vou apresentar aqui para vocês. Sempre houve uma tradição muito grande do ISA de trabalhar com a questão do Parque Indígena do Xingu, visando um trabalho específico de sustentabilidade dos povos indígenas. Mas para estabelecer esse diálogo com o entorno do Parque Indígena do Xingu, é necessário conhecer quem é quem. Aí, durante 2 anos, visitei essa grande região que eu vou apresentar para vocês, uma região de 17 milhões de hectares, na época 11 municípios, e tentar saber quem eram essas pessoas que viviam na região, entre produtores rurais de modo geral, mas quem era quem. E nessa diversidade socioeconômica, cultural, que cercava o Parque Indígena do Xingu, desde pequenos, médios, grandes produtores rurais, assentamentos rurais do INCRA, atividades madeireiras e etc., eu pude conhecer um pouco a realidade das diferentes pessoas, os seus diferentes interesses. Mas, para pensar uma coalizão a favor de proteção das nascentes do Xingu, eu sempre ficava imaginando que tipo de acordo seria possível entre grupos tão diferentes socioculturalmente para a proteção de um bem que é comum, né? No caso, as nascentes do Xingu. E por que é um bem comum? Porque além de ser uma região produtora de águas, é a água, mesma água que abastece as cidades, a mesma água que irriga as plantações agrícolas, é a mesma água que abastece as áreas de assentamentos, e também é um recurso muitíssimo utilizado, principalmente pelos povos indígenas dentro do Parque Xingu, né, que sobrevivem, né, até hoje diretamente da pesca, enfim, da agricultura, mas dos recursos pesqueiros. Então, essa questão que aparece aí na tela, né, que acordos são possíveis entre grupos sociais tão heterogêneos culturalmente, para a proteção e conservação de recursos naturais de interesse comum na região das nascentes do Xingu. Então, foi essa questão, né, a partir dessa experiência empírica, que eu levei para a minha pesquisa de doutorado. Eu vou falar um pouco mais depois, um pouquinho, né, questões mais teóricas, mas vou apresentar primeiro essa grande região, a nossa área de estudo, né. Então, na tela, só um parênteses, Alexandre, se eu não estou vendo vocês agora, então você me manda uma mensagem aqui no Zap, se tiver acontecendo alguma coisa. Essa grande bacia aqui, total bacia do Rio Xingu, é uma bacia que tem 51 milhões de hectares, o Rio Xingu atravessa 2 estados do Mato Grosso, nasce no Mato Grosso e vai lá para o Pará. Essas áreas em verde que vocês estão vendo são as terras indígenas, e a região das nascentes, a bacia hidrográfica que dá origem ao Rio Xingu, está aqui, no norte do Mato Grosso, né, ao redor aqui do Parque Indígena do Xingu. Então, esses 51 milhões de hectares, que dá 2 vezes o estado de São Paulo, é o total da bacia do Xingu. E ela está entre eixos rodoviários importantes. De um lado aqui, a Cuiabá-Santarém, ao norte a Transamazônica, e à direita, que não aparece, está a BR-158. Então, grandes eixos de desenvolvimento socioeconômico do país.
Qual que foi a problemática e a motivação para dar início nesse trabalho? Então, como todos nós sabemos, né, essa região, até a década de 50, era uma região que era basicamente ocupada, habitada em território de povos indígenas. E a gente está vendo aqui um mapa aqui, eu vou pegar só um período curto temporal, de 97, era o início da abertura, ainda já tinha acontecido uma abertura inicial nos anos 80 de pecuária, mas, grosso modo, as aberturas em 97 se intensificaram. E aí, só pegando aqui até 2007, que já faz bastante tempo, vocês podem ver a evolução, né, da abertura de áreas de desmatamento nessa região. Quer dizer, em 2007, a gente tinha cerca já de 1/3 da bacia, né, ocupada por diferentes atividades. Mas o que implicou essa ocupação? Né? Implicou que teve um processo de degradação dos recursos hídricos, que são as nascentes do Xingu, mais de 300 mil hectares aí de áreas de preservação permanente que foram afetadas ou desmatadas, né, por esse modo, né, de ocupação. Além disso, cerca aí de mais de 5 milhões de hectares de floresta até esta data de 2007, que foram convertidas em áreas de uso agrícola em menos de 50 anos. Por que eu falo menos de 50 anos? Porque o Xingu, o Parque Indígena do Xingu, ele foi criado na década de 60 pelos irmãos Vilas Boas, e as aberturas, né, de áreas para a ocupação agrícola, basicamente, começaram a partir da década de 80. Então, é um espaço de tempo muito pequeno, né, para esse processo de conversão. E tudo isso está dentro de um contexto político-econômico nacional, que eu não vou entrar em detalhes, mas pensando que lá na década de 60, o que motivou a ocupação do norte do Mato Grosso e a Amazônia, de modo geral, era o chamado Programa de Integração Nacional, né, de ocupar os chamados vazios demográficos, que não eram vazios, mas áreas habitadas não só por populações indígenas, mas ribeirinhas também, como a gente conhece. E esse programa incentivou uma série de abertura de estradas, mas também promoveu e incentivou produtores do sul do país a migrarem para essa região. Inicialmente, pequenos produtores agrícolas, produtores que já tinham uma tradição de agricultura no sul do país, mas que foram para essa região completamente desconhecida, outro ambiente, outro ecossistema. E aí, né, a partir de 60 e até, né, os tempos atuais, houve diferentes políticas econômicas de incentivo à abertura de áreas na região, políticas econômicas, incentivos fiscais, né, para a ocupação de grandes terras. Uma parte dessas terras eram doadas pelo próprio poder público, né, para o que se chamavam as colonizadoras privadas, ou também eram áreas que eram doadas, públicas, terras públicas doadas, para promover a ocupação e integração dessa região do centro-oeste com o restante do país. Então, o que reforça a ocupação naquela região é uma motivação política e econômica, mas também geopolítica, né, na necessidade do governo brasileiro, né, centralizar e ocupar essa região que até a década de 70, né, estava praticamente deixada como aberta às fronteiras agrícolas. Dentro desse contexto político-econômico nacional, né, essas áreas de floresta elas foram sendo convertidas pouco a pouco e se aproximando, como vocês podem ver ao lado esquerdo aqui da imagem, né, dos limites do Parque Indígena do Xingu. Então, aqui que vocês estão vendo à esquerda, né, é uma abertura de área, aqui no caso já uma floresta derrubada, queimada, que vocês estão vendo é o resto dela, e essa área verde aqui é o limite do Parque Indígena do Xingu. E essa outra área, por exemplo, é uma área de produção de soja recente, né? Lá no fundo, assim, tem uma área de mata que é o limite do Parque Xingu. Então, essa área da onde eu estava na estrada é cerca de 6 quilômetros do Parque Xingu. Se a gente olhar lá pegar, de modo geral, o desmatamento, que se chama na Amazônia Legal, né, a gente vê que nos anos 80 tinha, né, um início de abertura, mas você tem um pico, né, de aberturas de áreas, né, entre os anos 90 até um pouco depois de 2000,
né, com picos de aberturas de área, né, até 2009, por aí. Então, a gente não fala desmatamento só em si, mas uso e ocupação e conversão de áreas de floresta para produção agrícola. E, principalmente, a partir do ano 2000, quando o agronegócio, a produção de soja, chega nessa região do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. Então, ela era muito centrada nos cerrados brasileiros, né? O que acontece nessa região? Aqui já é um mapa que eu peguei do IPAM, né? É uma publicação do IPAM. Esse aqui é o uso da terra em 2010, que vocês observam que já está bastante modificado. No centro aqui, o Parque Indígena do Xingu. E isso foi se intensificando cada vez mais, a ponto que o IPAM, que é uma organização não governamental de longa tradição na Amazônia, começou a fazer um estudo das mudanças, né, não só do uso da terra, mas do impacto, né, em relação ao microclima regional. E aí eles começaram a mostrar que a perda de cobertura florestal, de fato, leva também a uma perda, né, na redução da quantidade de chuvas na região, quer dizer, tornando cada vez mais essa região mais seca, que é o que se fala atualmente. Bom, naquela época, em 1994, lideranças do Parque Indígena do Xingu buscaram organizações da sociedade civil para ajudá-los numa campanha de mobilização da sociedade civil, principalmente no entorno do parque, para a proteção dessas nascentes. E aí esse trabalho que eu iniciei lá em 99, ele deu um pouquinho aí um pontapé para que em 2004 a gente organizasse um grande encontro lá na região e que acabou sendo batizado como campanha Icatu Xingu, campanha, né, de proteção ao rio Xingu, e Icatu, né, água, Icatu, água limpa, água saudável. Então, uma campanha reunindo indígenas e não indígenas na proteção das nascentes do Xingu. É óbvio que eu estou contando uma longa história num curto espaço de tempo. Mas o que essa campanha, ela teve como principal objetivo, como missão? Essa proteção, não apenas, mas a recuperação das nascentes do Xingu. Bem, levando essa problemática, aquela questão inicial dos acordos, né, eu trouxe aí uma questão mais específica para dentro do doutorado, quer dizer, primeiro, saber se a campanha Icatu, essa forma de organização desses diálogos, poderia ser uma forma de governança ambiental da região, se constituía como uma governança, né? E aí, o que motiva indivíduos ou grupos diferentes a promoverem ações coletivas de proteção ambiental, né? E, além disso, né, se os benefícios comuns, como acesso à água limpa, né, são forças para mobilizar esses grupos heterogêneos, né? Se os benefícios comuns, como acesso à água limpa, né, e saudável, são suficientes para promover ações coletivas de conservação ambiental e dos recursos comuns. Aqui é só um pequeno parênteses, essa história de recursos comuns, eu vou usar essa expressão recursos, apesar o Ayrton Krenak, né, nas lives dele, ele chama muito a nossa atenção quando a gente fala em recursos, né, que nós transformamos a natureza em recursos, porque a gente traz um viés econômico, puramente econômico, como se os recursos, né, da floresta, as águas, os rios, os peixes existem apenas para atender a satisfazer as necessidades econômicas, né, dos não indígenas. Então, ele diz que nós não vemos o outro lado desses recursos, que é o lado da espiritualidade, o outro lado que existe também da natureza. Mas o Ailton vai me entender que eu vou trazer um pouquinho aqui uma abordagem que é o que as ciências econômicas, ciências políticas econômicas, traz para discutir recursos comuns e o que eu vou apresentar a vocês. Esse debate sobre recursos comuns é um debate aí já de décadas, não começou com a Elinor Ostrom, mas vem junto com a Ostrom, né, e outros cientistas políticos, econômicos, desde a década de 60, principalmente em cima de uma discussão que vocês já devem ter ouvido falar, da tragédia dos comuns, que é um artigo do Garrett
Harding, né, que foi publicado no final dos anos 60, em que basicamente ele dizia o seguinte, que aquelas áreas comunais de livre acesso, né, propriedade coletiva, se for deixar para que cada um utilize essa área do jeito que quiser, eu estou aqui traduzindo aqui numa palavra mais simplista, né? Mas se for deixada livremente para que cada um acesse e use da forma que quiser, cada um vai pensar no seu próprio benefício e vai superexplorar aquele ambiente comum até o seu esgotamento final. E aí, causando a degradação desses recursos que seria comum. Na visão do Harding, na época, ele estava muito também influenciado pelo debate, né, do crescimento econômico ilimitado, pelo uso ilimitado dos recursos, a questão da capacidade de suporte, todo um debate que havia dentro das ciências econômicas, e ele, como ecologista, colocou essa questão de que as propriedades comunais estariam fadadas ao fracasso se elas fossem deixadas pelo livre acesso. E que somente a propriedade privada ou a propriedade pública, ou seja, governada pelo Estado, poderia proteger esses recursos, essas áreas supostamente livres. Mas isso levou aí uma discussão durante muitos anos, né? Mas na verdade o que Harding estava falando era das áreas que são de acesso livre, que não existem instituições, não existem leis, que não existem regulações, e que isso, sim, poderia levar à exclusão, à superdegradação desses recursos comuns. Quando a gente pensa em propriedade comunal, é uma outra situação, né? E o que tem mostrado até para nós mesmos, que nem sempre, né, as leis normativas, né, do poder público são completamente eficazes, né, no sentido de evitar a degradação de recursos comuns. Então, estou pegando aqui só um exemplo, né, de um rio ali da região, da bacia do Suiá, onde grande parte da APP dele aqui foi desmatada, né, inicialmente para pecuária, depois para o uso da soja, e durante um período onde já existia Código Florestal, né, existiam leis de proteção de áreas de preservação permanente. Então, nem sempre, né, o poder público dá conta de proteger esses recursos comuns. E o que define, né, na linguagem da OSF, o que é um recurso comum? Na verdade, ele é um recurso que ele pode ser recursos comum, ou um pool de recursos comum, ou espaços de uso comum, né, são aqueles espaços e recursos que podem ser usados, apropriados por qualquer um, mas que existe um alto custo, né, de você excluir potenciais usuários, e que o uso desse recurso, ele acaba você subtraindo de outros usuários a qualidade daquele recurso. Então, por exemplo, se eu faço a minha fazenda, a minha produção, né, na nascente de um rio, e, sei lá, e resolvo desmatar toda a minha nascente, aqueles produtores que estão abaixo, né, estão jusante, eles vão, na verdade, estar sofrendo os impactos do meu uso. Mas, na verdade, nós todos estamos utilizando o mesmo recurso, certo? Então, aqui é um exemplo de um lago, né? Dentro do Xingu, você tem regiões de lagos, que são lagos altamente produtivos de pesca, você tem os próprios rios e as APPs, que são áreas de recursos comuns. Na nossa legislação, né, as áreas de preservação permanente são bens públicos, né, com dever de todos os cidadãos e governos de preservar e proteger para as presentes e futuras gerações, né? Então, também são áreas de recursos comuns, espaços de uso comum, né? Então, da mesma forma que numa mesma região eu posso ter os indígenas utilizando aquelas áreas para a sua produção, eu posso ter na mesma área uma região onde está sendo utilizada para a produção de soja. E cada um tem que fazer a sua parte no sentido de proteger aquele recurso. Parece bastante complicado isso, mas é a realidade. E como a gente está falando aqui de governança, eu usei esse conceito da Vult, que eu gosto muito, que é como é que os agentes sociais podem construir um consenso aí entre as suas organizações, envolver diferentes grupos e tarefas
para proteger não só os recursos, mas aquele território. Então, esse é o conceito aqui de governança que eu estou utilizando na minha apresentação. E quando eu falo de instituições, criar instituições de proteção de recursos, eu estou falando um pouco aqui na linguagem do North, que é um economista. O que significa? Que são leis, regras que podem ser formais ou informais, né? Informais, códigos de conduta, regras costumeiras, né? E que são as instituições, ou seja, as regras que estruturam as ações humanas. E por que esse peso nas instituições? Porque tanto a Ostrom e seus colaboradores perceberam que quando você examina, estuda as instituições, as regras, você pode inclusive tratá-las como variáveis, né? E ver onde é que essas instituições estão sendo eficazes na proteção dos recursos ou não. Então, o estudo das instituições é muito amplo dentro das ciências econômicas e ajuda bastante a desvendar os casos aí de sucessos, né, ou fracassos das diferentes formas de governança. Bom, especificamente, correr um pouquinho aqui com o tempo. Dentro da região das nascentes do Xingu, a minha área que eu examinei mais detalhadamente foi a bacia do rio Suiamiçu, que é um dos formadores aí do Xingu, da margem direita do Xingu. Essa bacia hidrográfica, ela tem mais de 2 milhões de hectares, pega uma parte dentro do Parque Indígena do Xingu, né? Mas, grosso modo, ela está fora da área indígena. E aqui essa bacia em mais detalhe, a bacia do Suiamiçu, grande parte dela é recoberta por propriedades privadas. Aqui, esses quadradinhos aqui que vocês estão vendo são áreas de assentamentos agrícolas, assentamentos do INCRA, né, que são mais de 100 mil hectares de assentamento, e também em terras indígenas. Então, tem aqui um pedacinho do Parque Indígena do Xingu, à esquerda, a área terra indígena Vavi, mas também tem duas áreas Chavante aqui, um pedacinho delas, Pimentel Barbosa e Marauá 7. Então, a gente tem aqui um cenário bastante diverso, né, em termos de socioeconomia. E quando eu falo de produtores, também não dá para generalizar, porque a gente tem pequenos, grandes e médios produtores, diferentes sistemas agrícolas, diferentes tecnologias que se utilizam aqui dos recursos da bacia do Suiamiçu. Que só em detalhe a área indígena, né, do Parque Indígena do Xingu e a terra indígena Vavi, onde vive a população Quincede, que foram um dos grupos que eu mais mantive contato e trabalhei principalmente no doutorado para fazer a minha pesquisa. Então, aqui algumas modificações dessa área. Então, essa área, por exemplo, né, originalmente ela era uma floresta, né, depois ela foi desmatada, convertida em área de pecuária e depois virou área de soja. Aqui é uma área na época, né, em 2013, era uma área que tinha sido desmatada, derrubada com floresta para conversão agrícola, né? Então, a área do agronegócio, né, da monocultura de grãos, é uma parte de uso dessa bacia do Suiamiçu, né? Não é apenas só produção de soja, tem outros tipos de sistemas agrícolas. E um detalhe importante que eu não falei aqui, a cobertura florestal dessa região, vocês podem ver aqui que é uma área planíssima, terra plana, total. Essa área coberta de floresta, ela não é uma floresta amazônica, ela foi classificada pelo IBGE e pela pesquisadora Natália Ivanauskas como floresta estacional perennifolia. Ela é uma floresta seca, mas ela mantém a cobertura florestal no período da seca, porque essa região que a gente está, ela tem esse clima estacional bem definido, chuva 6 meses e seca 6 meses. Mas essa floresta, ela consegue manter a cobertura florestal porque as raízes dela é profunda e as nascentes nessa área plana, na verdade, são as áreas úmidas, os brejos, as áreas alagadas, são as regiões de nascente. Não é uma nascente de corredeira que nem a gente vê na Mata Atlântica. Bom, só para um pouco explicar. Então, aqui os diferentes usos de pecuárias, usos agrícolas e como é que eu trabalhei em campo? Então, na verdade, eu procurei entrevistar organizações que estavam envolvidas na campanha Icatu Xingu, dentro da bacia Suiamiçu, os diferentes produtores rurais,
né, da bacia do Suiamiçu, e entrevista com a população indígena Quincede, procurando, era um questionário semi-estruturado, onde eu levantava informações específicas sobre o papel da campanha e também os resultados dentro da campanha Icatu-Xingu. A gente pode falar com mais detalhes. E também visitei os projetos de restauração florestal que foram desencadeados a partir da campanha Xingu. Então, um dos resultados da campanha, que vocês já devem ter ouvido falar, foi a rede de sementes do Xingu, que hoje tem aí uma atuação mais nacional, mas ela é responsável pela coleta, transporte e venda de sementes florestais para a recuperação de nascentes. Inicialmente, naquela região do Xingu, e hoje eu sei que ela é disseminada em diferentes regiões do país. Então, eu visitei lotes, assentamentos, grandes, médias, pequenas propriedades, e até áreas de restauração da campanha dentro da Terra Vavi, dentro das escolas e assentamentos rurais, para ver um pouco e identificar como é que foi o processo de restauração naquelas áreas. Mas o que dá suporte para essa análise e tentar integrar tantas variáveis físicas, biológicas, ambientais e sociais para analisar a governança? Então, a Osmo e seus colaboradores, né, desde os anos 90, começaram a desenvolver o que eles chamam de um arcabouço, né, um framework aí, teórico-metodológico, para analisar a governança de recursos comuns. E é logicamente que esse modelo, né, perdão, esse arcabouço, não sei se tem uma palavra melhor que substitui arcabouço, mas enfim, para chegar nesse arcabouço, é óbvio que ela não fez assim da noite para o dia, mas ela investigou mais de 500 casos, né, no mundo, muito mais, e seus colaboradores, visando identificar casos de sucessos e de fracasso na proteção e conservação de recursos comuns, né, e chegou a levantar quais eram as variáveis que poderiam estar diretamente envolvidas, né, envolvidas aonde? Então, para Ostrom, o principal, né, da onde começa a se analisar a questão da governança, é o que ela chama de ação-situação. Ou seja, é o que desencadeia a ação coletiva para a proteção de bens comuns. E dentro dessa ação, o que afeta essa ação? Bom, claro, as variáveis biofísicas, claro, as variáveis socioeconômicas. Mais uma coisa importante são as instituições, as regras em uso. Quais as leis federais, estaduais, municipais que estão afetando aquela ação coletiva? Né? E, a partir dessa ação-situação, o que ela vai tentar identificar? Quais são as interações que vão aumentar essa ação coletiva ou não? Quais os resultados esperados dessa ação? E quais são os critérios que avaliam se essa ação está sendo eficaz, eficiente, do ponto de vista econômico ou não. Então, isso é um arcabouço complexo aí da análise das ciências políticas, mas é o que foi base da minha análise. Vocês me desculpem colocar aqui o resultado em inglês, eu tirei diretamente lá do paper da Land Use, mas eu prometo aqui que eu vou explicar alguns detalhes para vocês. Então, pensando na nossa ação-situação, a gente tem lá o Pacto em Defesa da campanha Icatu-Xingu, né? E a gente tem uma outra ação que foi desencadeada a partir desse pacto, que foi a rede de sementes do Xingu, né? Que é uma rede inicialmente especialmente voltada para trabalhar com coletores de semente, produtores locais, buscar sementes na mata, entre outras, e depois vender essas sementes para aqueles que gostariam de recuperar as suas nascentes dentro das propriedades privadas. O que interferiu, obviamente, nessa ação-situação? Bom, a gente tem aí a nossa região bem definida, que são as cabeceiras do Xingu, as áreas de mata ciliar, mas a gente tem aí uma diversidade sociocultural, que, portanto, não é só indígena, é produtor do sul, do norte, né, do país, diferentes pessoas nessa região. A gente tem uma expectativa que esse pacto, essa rede, aumente, né, uma demanda dos próprios produtores para recuperarem as suas áreas, aumente a disseminação da campanha, dos resultados da rede para outros, né, reduz os custos econômicos,
na recuperação dessas áreas, traga inovações tecnológicas para que possa propiciar a recuperação em larga escala. E, logicamente, tudo isso vai sendo afetado pelas diferentes normativas, que podem ser tanto federais, como podem ser municipais, ou até as regras locais. E aqui eu estou destacando duas, que é o próprio Código Florestal, ou a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que depois foi reformulada em 2012, a própria Lei Específica de Proteção das Áreas de Preservação Permanente. Então, essas leis, podem ser modificadas ao longo do tempo e afetar, obviamente, né, as ações coletivas. E aqui eu destaquei um dos decretos federais que também contribuiu, que foi aquele decreto em 2007, quando houve a moratória, que chamavam moratória da soja, ou moratória dos desmatamentos, né, que o Brasil estabeleceu uma moratória para aqueles produtores que não regularizassem as suas propriedades rurais, cadastrassem direitinho, fizessem o seu dever de casa, né, de reserva legal e APP, né, eles teriam as suas produções embargadas, não poderiam ser comercializadas e sequer exportadas. E aí a gente está falando também de grandes produtores. Então, aqui é um exemplo de uma lei recente que também teve um impacto aqui sobre as ações da rede de sementes do Xingu. Claro que esse pacto, essas ações e esses resultados, eles têm que ser, para dar certo, eles envolvem uma série de interações. Então, por exemplo, se não tem um fluxo constante de informações, isso é muito da discussão da ação coletiva, né? Se você não tem um fluxo de comunicação permanente entre todos aqueles que estão participando da ação, né, seja trazendo conhecimentos técnicos ou mesmo sobre as leis, dificilmente as pessoas se engajam nas ações coletivas ou sabem como fazer, né? Então, os encontros anuais da rede de sementes do Xingu, por exemplo, é uma forma de manter contato entre os coletores, ver as dificuldades que eles têm na coleta, e com isso eles vão melhorando a forma deles coletarem sementes e poderem comercializar com qualidade. Então, isso é um exemplo de interação. Mas também tem que ter um fluxo importante de informações e trocas com a população indígena que está ali dentro do Parque Xingu. E tem que pensar também quais são os critérios que se avaliam essas ações e os resultados. Então, um deles, obviamente, é a extensão de áreas restauradas. Mas não só, a gente tem que pensar em como monitorar, né, o desmatamento dessas áreas, né, ou a própria qualidade das sementes, ou da viabilidade das sementes, ou a qualidade de águas. Então, esse arcabouço, ele é bastante complexo, e, em tese, você tem que identificar as variáveis que estão afetando essas ações coletivas, e isso não é um arcabouço fixo num tempo, ele é utilizado ao longo do processo. A gente não pode pensar em ações coletivas da noite para o dia, elas são a longo prazo. E o interesse da Oslo, né, é justamente saber o que faz com que essas ações sejam duradouras. Sejam duradouras em que sentido? Por muitos anos, que permaneçam gerando resultados esperados positivos e o sucesso. Então, por isso que ela dá uma ênfase muito grande nas instituições, né? Na discussão das instituições, porque quando as regras são bem acordadas entre os participantes, bem discutidas e todo mundo está de acordo, há um sucesso, há uma probabilidade de maior sucesso daquela ação coletiva na proteção daquele bem. E isso ela prova a partir dos seus diferentes estudos de caso. Eu vou um pouco adiante, tá? Isso aqui é só um exemplo, dizer quais são as organizações atuantes na campanha Xingu, né? Mais de 80% das organizações envolvidas na campanha, sejam apoiadores ou financiadores, né? São organizações nacionais, são organizações, grosso modo, muitas privadas sem fins lucrativos, né, as ONGs e associações, mas também organizações públicas, e grande parte das organizações que estruturaram a campanha Xingu, deu origem à rede de sementes, eram organizações com atuação local. Isso é muito importante para as ações coletivas. Isso aqui é só alguns exemplos, muito por cima, né, de um processo que começou com a campanha, depois com a rede,
de testar diferentes métodos de restauração de áreas de preservação permanente. Então, isolar, né? Isolar uma área, por exemplo, como essas do gado e deixar aí ao longo do tempo, não mudou tanta coisa, né? De 2006 a 2013, né? Evitando o gado acessar essa área, ou, por exemplo, plantio direto de sementes florestais e forrageiras, né, que o pessoal da rede de sementes batizou de muvuca, que é uma mistura de sementes plantadas diretamente e não na forma de mudas. E essa área, por exemplo, é uma área dentro de um assentamento do INCRA, uma área que já tinha 5 anos de plantio e já tinha, né, uma florestinha, né, vocês veem aqui ao fundo uma casinha, assim, bem ao longe. Essa área, por exemplo, é uma área de uma grande propriedade produtora de grãos de soja, mas que optou pelo método de plantio de sementes, e aqui a gente estava caminhando na leira. Então, através do incentivo, né, da rede de sementes do Xingu, dentro da bacia do Suiá-Miçu, havia mais ou menos 521 hectares em processo de restauração. Desses 521, eu consegui identificar aí cerca de 45% dessas áreas já bem adiantadas, mas menos de 3% do que representa o total de áreas de preservação permanente dentro da bacia do Suiá-Miçu, que deveriam ser restauradas. Isso até 2015. Esse cenário deve ter mudado bastante. E aqui, assim, em termos qualitativos, assim, a gente olhando, né, o mapa, a gente vê que de 85 a 2007, você tem aí uma mudança muito grande, né? O vermelhinho, né? A área de produção, ela aumentou muito na bacia do Suiá-Miçu. Então, a gente fez uma análise na época, né, do uso e cobertura da terra, a gente percebeu que até lá 2004, né, a conversão, né, direta mesmo, abertura, derrubada de floresta para plantio, ela foi crescendo até 2004, aí dá uma reduzida, né, nesse crescimento entre 2004 e 2009, a área alterada ela diminui um pouco e cresce um pouquinho a área de regeneração. Mas na época a gente começou a examinar o que aconteceu nesse intervalo, que a taxa de desmatamento caiu um pouco. A gente pode dizer que a campanha contribuiu, mas a gente sabe que aquele decreto federal da moratória da soja, ele foi bem incisivo e realmente o embargo econômico, ele interrompeu a abertura de novas áreas, embora ainda lentamente crescendo, mas interrompeu esse crescimento abrupto aí da conversão de floresta em área de monocultura de grãos. E por que eu falo conversão de floresta em monocultura de grãos com tanta ênfase? Porque, grosso modo, as áreas que foram convertidas naquela região viraram áreas de produção de soja, também de arroz, milho, né, de girassol, mas, grosso modo, é de soja. As organizações, quando a gente pensa assim, o que elas avaliaram em relação à campanha de modo geral, né? A gente pode ver que a campanha ela teve uma estruturação, teve um consórcio de organizações que ajudaram a estruturar a campanha. As organizações reconhecem que havia uma preocupação comum pela proteção das nascentes, que havia necessidade e foi feita uma alocação de vários recursos para fortalecer as organizações locais ou outras organizações para proteção das nascentes. Houve um reconhecimento da campanha e da importância do Rio Xingu por parte não só das organizações envolvidas, mas também do público, da sociedade civil na região. Havia um alinhamento de intenções entre as organizações em participar da campanha e por isso se envolveram. Tinha uma disposição dos produtores em querer fazer e melhorar, né, a cara da sua produção, porque, obviamente, o produtor rural na região, ele não queria sofrer embargo e, por outro lado, ele sabe que quanto mais a área dele estiver adequada ambientalmente, mais valorizada a produção dele também estará, né? O foco temático nessas ações era a restauração florestal, que está dentro da missão da campanha, e ela traz também inovações técnicas na medida que usou, né, essa história do plantio direto de sementes, que é um custo muitíssimo menor do que o plantio de mudas.
Então, para uma região como essa, é muito importante. E aqui, já caminhando quase para o fim, eu vou trazer aqui algumas observações específicas sobre os Quinsede, que eu não falei sobre os indígenas, mas meus estudos também envolveu fazer essa mesma entrevista que eu fiz com os produtores na bacia Suiá-Missu, eu fiz com os Quinsede dentro da terra indígena Vavi. Essa área aqui da aldeia, que está aqui na beira do Rio das Pacas, ela já mudou de lugar, ela não está mais aqui, isso aqui foi uma área de 2006, recentemente eles mudaram para uma área bem mais distante daqui. Vocês não estão vendo nesse slide, mas essa área, essa aldeia, ela estava muito próxima do limite do Parque Xingu, quase encostando nas áreas de produção. E eles começaram a perceber as dificuldades que eles estavam tendo dentro da aldeia, não era com a questão da sobrevivência, de tirar os recursos, mas perceberam que a qualidade da água do Rio das Pacas, os peixes, o gosto do peixe, estavam tendo grandes modificações. E isso, quando eu fui levar as questões da campanha, perguntar sobre a importância da campanha e até da rede de sementes do Xingu para os Quinsede, eu queria ouvir qual era a percepção deles sobre a campanha, sobre a rede, ou se estavam realmente trazendo benefícios para a qualidade da água e dos recursos que eles usam diretamente. E esse trabalho, obviamente, é um trabalho, as entrevistas são entrevistas extremamente demoradas, porque, vocês estão vendo aqui no mapa, aqui no centrinho da aldeia, é a casa que eles chamam a Casa dos Homens. Todas as grandes reuniões, discussões e estratégias, entre eles, são discutidas durante a noite pelos homens, na Casa dos Homens, no centro da aldeia, onde eles tomam as decisões deles, onde eles tomam as decisões coletivas. Então, as minhas conversas, muitas vezes, eram aqui, no centro da aldeia, com a comunidade, muitas vezes um ou outro falava, eles escolheram quem era o tradutor deles oficial, esse tradutor oficial fazia a tradução da língua nativa deles para o português, e depois a gente fez a transcrição ainda dessas entrevistas, e aí a partir dessas entrevistas, foram cerca de 30 entrevistas, eu fui tirando também as informações com as mesmas respostas, mesmas perguntas e respostas que eu fiz para os produtores na bacia do Suiá-Missu. E tentar tirar deles um pouco as informações, como é que eles estavam percebendo as mudanças. Aqui só algumas informações aqui sobre o modo de vida. Então, até hoje, eles usam os recursos para construir as suas casas, que são construídas por eles mesmos, né? Produzem muita mandioca para fazer o beiju, né? A mandioca é um dos alimentos principais, mas não é só. Eles têm uma produção agrícola bem diversificada, em sistemas agrícolas bastante diversificados, utilizam a palha, por exemplo, do buriti, de onde eles tiram as fibras para fazer as redes, né, ou outros tipos de artesanatos, as redes, as peneiras, as esteiras, né, as burdunas, as ferramentas que eles utilizam, né, para eles no dia a dia. E eles também comercializam, né, os Quinsede e outros indígenas, eles têm um óleo de pequi bastante famoso, que é comercializado nos mercados, não só regionais, mas em São Paulo, né, no mercado municipal, né, e no mercado lá de Pinheiros. Eles têm uma pimenta bastante conhecida, as pimentas que eles produzem também são comercializadas. Então, além da produção deles, né, interna, eles têm uma pequena produção aí voltada para um mercado específico que consome esses produtos que a gente chama os produtos da sociobiodiversidade. Para entender se as regras, como é que eu analisava as regras, né, se elas estavam funcionando bem ou não dentro dessas ações coletivas. Também não vou entrar em detalhes, mas isso aqui é baseado nos trabalhos de Ostrom, o que ela chamou de princípios de planejamento. O que ela diz é o seguinte: as regras, não basta ser qualquer tipo de regra, né? As instituições, elas têm, dentro das regras das instituições, existem alguns princípios que, quando presentes, né, eles tornam mais fácil aquelas ações coletivas.
ou até aumentam a probabilidade daquelas ações protegerem os bens comuns. Então, por exemplo, se os limites estão bem definidos daqueles recursos, se existe, por exemplo, arranjos de decisão coletiva, se existe monitoramento desses recursos, tanto pelos usuários dos recursos, né, ou o monitoramento específico dos recursos, por exemplo, da qualidade da água, se existem mecanismos de sanção, que é importante, não basta ter dever, tem que ter regras, mas também tem que ter as sanções, que são as punições para aqueles que não cumprem as regras. Se existem mecanismos de resolução de conflitos, reconhecimento de direitos, quando essas instituições elas ocorrem em diferentes escalas, né, a presença do que ele a Ostrom chamava de princípios dentro dessas instituições possibilita maior sucesso, maiores chances de sucesso daquelas instituições e, portanto, de governar os recursos comuns. O que a gente analisou dentro da campanha e dentro da rede de sementes do Xingu mostra que, de fato, né, a campanha, né, ela estabeleceu claramente qual era o raio de ação e de proteção, né, as cabeceiras, as nascentes do Xingu, apesar dos 17 milhões de hectares, né. Possivelmente tem aí muitas congruências entre as regras de uso daqueles recursos. Existem arranjos de decisão coletiva, se a gente pensar não só nos indígenas dentro do Parque Xingu, mas entre os produtores e a rede de sementes do Xingu, e os coletores da rede de sementes do Xingu. Existem alguns mecanismos, sim, de sanções. Por exemplo, os coletores de sementes não bastam só coletar a semente e vender para a rede. Eles têm que anotar, eles têm que fazer a lição de casa deles, que é recuperar a própria APP dentro do lote deles, porque esses coletores são, em geral, produtores de assentamentos do INCRA, então eles também têm que cumprir. Se eles não cumprem a proteção das nascentes deles, eles também sofrem sanções. Agora, o que a gente observa? Que, pelo menos, mecanismos de resolução de conflitos não é tão evidente. Ou seja, o que acontece se ocorre, sei lá, se alguém resolve jogar um defensivo agrícola, um agrotóxico, e aquele agrotóxico sofre deriva e vai cair numa outra área e destrói uma APP restaurada. Como é que resolve esse conflito? Quais são os mecanismos para resolver que a campanha buscou ou que a rede de sementes do Xingu busca para isso? Isso não está claro. A gente sabe que existe um reconhecimento da rede, né? Ou seja, há um reconhecimento mínimo dos usuários da importância da rede e essa obrigação de restaurar, né? Mas as instituições, as regras, funcionam muito bem ali entre os coletores, mas precisa essas instituições locais serem reconhecidas em outros níveis, também pelo governo federal, não só no nível local. Caminhando mesmo agora para o fim, o que a gente observou, assim, em termos de fatores que contribuíram para a missão da campanha, ou seja, a proteção das nascentes do Xingu. A gente teve organizações ponte que teve um papel preponderantemente nisso, como o ISA? Sim, teve, mas teve outras instituições também. Houve um reconhecimento da missão da campanha, todo mundo, os produtores indígenas e não indígenas reconhecem que proteger as nascentes é importante? Há esse reconhecimento. Há espaços de decisão coletiva? Os próprios encontros da rede de sementes do Xingu é um espaço de decisão coletiva? Tem um forte de organizações nacionais envolvidos nessa tarefa de proteção das nascentes do Xingu. Isso é muito importante, porque tem um peso muito grande naquelas ações na região, e essas organizações têm uma atuação local muito expressiva. Isso é importante porque consegue estabelecer um diálogo mais direto. A rede de sementes do Xingu tem critérios de funcionamento, como eu tentei mostrar muito superficialmente, ali nos princípios, né? E esses critérios da rede garante, inclusive, com que a rede venda suas sementes. Tanto é que a rede de sementes do Xingu hoje, ela abrange um mercado que é nacional, não é só local, e ela tem um reconhecimento nacional. E a gente tem instituições públicas, privadas,
tendo soluções ali técnicas inovadoras, como no caso da semente, da muvuca de sementes, tudo isso contribuiu para o fortalecimento e cumprimento da missão. Agora, os Quinced, que eu falei lá atrás, a visão e a percepção que eles têm sobre a campanha não foi uma percepção muito positiva, né? O que eles avaliaram? Eles percebem que a cada ano, né, a floresta do entorno continua diminuindo, que a qualidade da água vem mudando, né? Durante muitos anos houve trabalhos com outras organizações, inclusive instituições de pesquisa, como a USP Leste, a UFMT, enfim, que fizeram análise de água e monitoramento da qualidade de água naquela região, estão mostrando sinais preocupantes de contaminação daqueles rios. Os indígenas percebem que há uma grande quantidade de sedimentos que a cada ano, né, aumenta dentro do rio, tornando cada vez mais rasos. E eles sempre questionaram se, de fato, a campanha, né, está conseguindo fazer mudar a cabeça dos produtores rurais. Então, na visão dos Quinced, a campanha não está sendo tão positiva aí. E a rede de sementes do Xingu, embora esteja trazendo um papel positivo para a restauração florestal, né, do ponto de vista, pelo menos, da qualidade da água, parece que a restauração florestal não está mudando tanto assim. E aí eu trouxe aqui alguns fatores que podem impedir, talvez, a missão da campanha, no caso aí a missão de proteção das nascentes do Xingu. A participação indígena, apesar de hoje alguns indígenas participarem dentro da rede de sementes, né, e não são todos, porque o Parque Indígena do Xingu tem 16 povos que falam línguas diferentes, né, os indígenas e os Quinced acham que essa participação lá no comecinho, ela foi ausente. E eles têm uma crítica, inclusive ao próprio processo da estruturação da campanha, né, que esse diálogo deveria ter sido feito de outras formas. A ausência de mecanismos de resolução de conflitos, né, isso é importante, porque do mesmo modo que a campanha ou a rede de sementes do Xingu vem propiciando a restauração florestal, né, você tem todo um processo aí de discussão de novas PCHs, novas centrais hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas nas cabeceiras do Xingu, e que certamente vão afetar a qualidade ou a vazão daqueles rios. E aí, quando se instaura uma PCH, que não passa por um processo de EIA-RIMA, como é uma grande hidrelétrica, e as PCHs, eles podem fazer mais de uma PCH no mesmo rio, isso pode causar sérios problemas e conflitos, inclusive, né, não só com os indígenas, mas, né, com a comunidade local, fora do Xingu. Então, como resolver esse tipo de conflito? Como resolver a questão do asfaltamento das estradas que estão rasgando de norte a sul essa região? E, atrás da estrada, do asfaltamento, sempre vai chegando mais gente, né? Existe também a questão da simetria de poder. Então, a gente tem propriedades, eu falei aí que tem cerca de 80% de propriedades privadas, né? Mas dessas propriedades privadas, grande parte dessa região é de grandes propriedades. E quando eu falo grandes propriedades, é acima de 4 mil hectares, de 5 mil hectares, né? São fazendas de 10, de 20, até muitos mais, 20 mil hectares na região. E também você tem áreas ali de assentamentos, né? A gente tem uma lei florestal que foi bastante controvertida, mas no que se diz respeito especificamente às áreas úmidas que eu chamo, não é o Pantanal, estou falando das áreas úmidas, lagos, campos de brejo, né? Várias formações de áreas úmidas que existem nessa região, né? A lei não tem uma normativa específica de proteção dessas áreas. E naquela região de terreno plano, terra plana, onde brotam as nascentes, é que nem a gente fala, né? O trator, ele só vai descobrir que aquilo é uma nascente na hora que atola, porque na época seca, né, a tendência do lençol freático é baixar, né? Na época da chuva, né, ninguém está derrubando. Mas na época da seca, né, o trator, quando ele atola, se descobre que é uma área úmida. Então, quais são as leis que protegem essas áreas, né, que estão cada vez mais desaparecendo naquela região, né? E a questão também
uma falta de monitoramento mais contínuo da qualidade de água e também da saúde daqueles ecossistemas, né? Não basta só restaurar e monitorar se a floresta cresceu, se a floresta não cresceu, mas a gente tem que saber se, de fato, a cara daquele rio, a qualidade daquela água e os ecossistemas ali, eles estão também sendo restaurados como um todo. E a gente sabe hoje em dia, né, que agora com essa questão das queimadas, possivelmente, muitas dessas áreas, infelizmente, estão sendo perdidas cada vez mais. Então, me desculpem e agradeço imensamente aí por vocês me ouvirem. Deixa eu voltar aqui na minha tela para poder ouvir, não, deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar ouvir. Gente, muito obrigada aqui pela... Posso sair da apresentação? Pode, né? Pode. Uhum. Você vai sacudindo a cabeça aí, Alexandre. Você consegue pôr o fone? Deixa eu pôr... Você está escutando? Não, acho que eu não vou conseguir ouvir vocês. Vocês vão ter que falar mesmo, escrever no chat. Muito obrigada. Tá. Bom, gente, eu primeiro achei fantástica a palestra, né? Para o pessoal do meu grupo aí que a gente discutiu o artigo da Roseli na Lineage Policy do começo do ano. Foi super interessante. Eu acho que a gente clareou uma série de coisas, né? Eu gostaria de abrir para perguntas. Alguém tem pergunta aí? Gostaria de fazer perguntas aí no chat. A gente vai escrevendo aqui a diversas mãos. Eu tenho, Alexandre. Já escrevo direto ou falo e escrevo? Escreve lá, Fabião. Ajuda a gente aí. Mas não quer que eu fale para a galera ouvir? Fala aí, vai. Fala lá. Nossa, né? Vamos lá. Peraí. Eu vou falar primeiro, depois eu escrevo. A pergunta é sobre a questão da falta ou do monitoramento incipiente, né, da qualidade da água e da saúde, né, das nascentes. Aparece como um dos pré-requisitos, vamos dizer assim, né, tanto no modelo da Elinor, quanto, e mesmo a Roseli tinha pontuado isso. Essa incipiência, como que ela é explicada e que tipo de solução poderia ser proposta para isso? Os próprios, né, as próprias comunidades fazer o monitoramento ou algum tipo de parceria com a universidade? Vou tentar escrever isso aqui, formular, mas a ideia era essa. Eu vou pedir para ela responder a primeira, tá, Fabião? Perdão, Thalita. Pronto. Sobre a qualidade da água do rio, eu sei que na bacia do rio Suiaçu, que é onde eu acompanho mais, tem sido feito o monitoramento, foi feito o monitoramento ali da qualidade da água durante um bom tempo do rio, junto com o IPAM e com outras organizações e universidades, e para avaliar a qualidade da água, os parâmetros básicos. E, recentemente, está sendo feito um estudo pela UFMT e outros pesquisadores especificamente sobre a questão dos agrotóxicos. Ainda está sendo discutido os resultados. Eu sei que existe uma tese, inclusive, uma dissertação de mestrado que vocês, se tiverem interesse, podem consultar, que foi da banca dele, o Tiago Cerqueira, e o Tiago Cerqueira analisou a qualidade da água para alguns agrotóxicos ali na região, que é uma pesquisa bastante complicada e difícil, e ele defendeu a dissertação, e ele mostra que sim, que há contaminação, alguns contaminantes, né, alguns princípios aí dentro dessa classe de agrotóxicos organoclorados e organofosforados, foi encontrado na qualidade da água, tanto dentro quanto fora do Xingu. Isso está sendo conversado e discutido, mas o monitoramento contínuo ainda não. Da APP de restauração, sim, todo o pessoal da rede de sementes acompanha as áreas de restauração, não só na Bacia Suiá, como em toda a região. A pergunta do Tiago, né, falar sobre a realocação da tribo indígena. Quem sugeriu foi bem aceita. A realocação dos Quincede. Não, eles que
é muito comum os indígenas, né, alguns, né, mudarem as suas aldeias de lugar, seja ou porque os recursos no entorno estão acabando, ou porque a terra não está produzindo mais, isso é muito comum. Então, eles têm essa prática de mudar de aldeia. E eles tomaram, no caso específico dos Quincede, eles tomaram essa decisão em 2011, 2012, de mudar a aldeia, porque ela estava muito próxima ao limite do parque, e eles estavam se incomodando, e se incomodam até hoje, principalmente com a época de pulverização de agrotóxicos, que tem várias etapas aí de pulverização, mas eles estavam bastante incomodados com isso, porque eles estavam reclamando que as crianças estavam começando a ficar com coceira, que estavam aumentando a quantidade de certos tipos de mosquito dentro da aldeia, que o peixe estava vindo magro, que as ovas do peixe estavam com gosto ruim, e aí eles tomaram a decisão de mudar a aldeia de local. Então, é uma decisão deles. Falei para o Tiago, agora do Fábio. O Fábio me pergunta sobre a incipiência do monitoramento da água e da saúde das nascentes. Deixa eu ver. Como esse monitoramento dos recursos é uma pré-condição do framework, lá na Ostrom, que é reafirmado no seu trabalho, o que explica essa fragilidade no caso específico da bacia do Suiamiçu? E que tipo de solução você vê para essa fragilidade? Vê algum potencial em abordagem da ciência cidadã, ou seja, no treinamento das próprias comunidades para fazer o monitoramento? Então, vou responder as duas coisas, Fábio. Então, a primeira, o framework, ele não, repetindo, ele não é uma análise só, um retrato estanque da realidade, aí você fala, olha, descobri isso, então deu tudo errado, né? Você tem que, na verdade, cada uma daquelas caixinhas, ou dentro daquelas variáveis, tem que ser analisado ao longo do tempo. Mas o que ele permite? Justamente é isso que você falou. Quando você identifica que, vamos dizer, o resultado esperado é que, sei lá, da campanha do Xingu, é que melhorasse a qualidade da água. Agora, por que não está melhorando a qualidade da água? Se eu identifiquei que tem um fator específico, que aquilo lá está contribuindo para a qualidade da água ruim, né, o meu framework está mostrando. Se o meu framework está dizendo, olha, eu preciso de monitoramento, mas ele é ausente, então eu já sei que nas ações coletivas, nos espaços de decisão, nos encontros da rede de semente do Xingu, ou numa discussão mais ampla, seja até dentro de governos, né, eu sei que eu tenho que melhorar o monitoramento da qualidade da água. Então, eu sei, quer dizer, o meu framework está me mostrando que o monitoramento, naquela época, até então, ele era incipiente ou ausente, então ele tem que ser melhorado. Então, o que explica, né, isso? Explica porque, normalmente, as pessoas, eu penso, né, os projetos, eles são feitos para curta duração. Mesmo um projeto de 4, 5 anos, se você pensar monitoramento de 4, 5 anos, nessa escala de tempo, é muito pouco tempo. Então, a questão do monitoramento em projeto é muito caro. Qualquer projeto, público, privado, é caríssimo. E esse recurso para você prever dentro de projetos é caro também. Então, tem que melhorar isso. É que nem fazer projeto para restauração de APP. Não basta ir lá plantar, você tem que ter um monitoramento 2, 3, 4, 5, 10 anos depois. E quem que banca esse custo? Então, isso é uma discussão importante, né, que tem que ser feita. Então, o framework, ele pode mostrar as coisas positivas, mas ele tem que mostrar as lacunas. E para isso que o IAD serve, é uma ferramenta de tomada de decisão. Não sei se eu estou sendo clara, né? Então, o potencial para melhorar isso. Por exemplo, os Quincede, eles foram treinados, isso lá atrás, em 2006, eles foram treinados pelas organizações para fazerem o próprio monitoramento da qualidade da água. Então, eles foram treinados para analisar, para coletar água e fazer análise dos parâmetros básicos. E aprenderam pra caramba e fizeram gráficos, e sabiam fazer gráficos, e conseguiam interpretar gráficos. Então, eu concordo, é óbvio que se você trabalhar com a comunidade dela mesma, fazer um monitoramento, né, é fundamental.
inclusive a discussão do meu paper, né, esse que o Alexandre disponibilizou, é nesse sentido, né, no caso dos Quincede, ali na bacia Suiamiçu, né, o usuário direto do rio Suiamiçu, são os principais monitores, né, da qualidade de água do rio Suiá. Então, eles têm que ser capacitados, monitorados e criar permanentemente diálogos com eles. Eu sei que isso está sendo feito, mas é como eu falei, há um custo, né, o custo econômico dessa história. Deixa eu ver. Depois do Fábio, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, do Tiago. Se eu pular algum, vocês reescrevem aí. O que você sugere em termos de mecanismos para a incorporação de regras de fiscalização ou regulação durante as ações coletivas, em tempo real? Então, é isso que eu falei, a gente tem diferentes níveis de regra. Você tem as regras constitucionais, que eu estou chamando de constitucional, são as regras que vêm do Estado, né, as regras as nossas leis, elas estão aí, né, e tem a sociedade civil discutindo ou concordando ou discordando dessas leis que estão aí. Isso é uma situação, um nível dessas regras. Do ponto de vista local, você pode melhorar a criação das suas regras, vamos dizer, para os participantes da rede de sementes do Xingu, né, nos encontros que eles fazem anuais da rede, certamente eles vão criando e estabelecendo novas regras. E nessas novas regras, eles podem incorporar aquelas que sejam melhores para dar aqueles resultados esperados que a gente mostrou lá no framework, né, no arcabouço. Então, se eu quero melhorar minha área restaurada, se eu quero melhorar a minha qualidade de água, que outras regras os participantes da rede de sementes do Xingu devem criar para alcançar esse resultado? Então, o arcabouço, gente, ele está conversando, aquelas caixinhas ali, né, que é uma representação de uma realidade complexa, mas está dizendo o seguinte, que tudo aquilo lá, né, cada variável, uma interage com a outra, né? Aí, por exemplo, se tem um evento climático, uma mudança climática extrema, ou, por exemplo, neste momento, onde está essa intensidade de queimadas, eu fico pensando, por exemplo, nas áreas de coleta de sementes. Como é que estão essas áreas de coleta de sementes que existiam ano passado? Será que elas estão existindo hoje, depois das queimadas? Será que existe algum controle, né, local para monitorar esses incêndios? E a gente sabe que os incêndios, nessa época, na região, se você botar um foguinho aqui, esse fogo se alastra rapidamente, porque está muito seco, e alastra pela serrapilheira da floresta. Então, essas questões, que é a característica do meio físico, ela tem que ser incorporada na discussão da regra. Então, não basta só restaurar a APP, isso que eu falo, você tem que pensar, bom, você tem agora um evento climático e um grande incêndio na região, como é que isso vai afetar as matrizes da onde que são coletadas sementes? O que isso vai causar de impacto dentro da rede? Isso daí provavelmente vai gerar uma nova discussão dentro dos encontros da rede para pensar como é que vai se prevenir em relação a esses incêndios, sabendo que não existe uma equipe de proteção contra incêndio, cada um defende o seu, até as grandes propriedades estão queimando. Ninguém quer incêndio dentro da sua propriedade. Então, cada um está fazendo a sua parte dentro da propriedade. Agora, do ponto de vista da ação coletiva, isso possivelmente, o que está acontecendo hoje, tem que ser uma nova discussão ou uma nova regra que tem que ser incorporada dentro das decisões coletivas, entendem? Acho que eu não sei se eu consegui responder bem. Do Tiago aqui. Na sua opinião, portanto, essa é uma oportunidade preciosa para um laboratório de políticas públicas? Seria isso? Eu acho que o que eu acho de positivo, olha, minha formação, eu sou bióloga de formação, né, e fui caminhando um pouco, né, ao longo da minha trajetória profissional e acadêmica, incorporar as questões humanas, sempre pensei as questões humanas dentro da área ambiental. Que eu acho que para você poder lidar
com as questões políticas e econômicas, tomar decisões políticas e econômicas, a gente tem que integrar diferentes variáveis, né? Os modelos que estão aí mostram isso, a gente não consegue analisar só causa e efeito, a gente tem que analisar causa e efeito e o que esse efeito vai alimentar a mudança desse fator que está causando o problema, né? Aquele arcabouço eu coloquei, né, de uma forma estanque, né, mas aquelas setinhas, na verdade, teriam que ser, cada uma daquelas setinhas entre as caixas do arcabouço teria que proceder análises econômicas ali, para ver, avaliar custo-benefício, de mudança de regras ou de mudança de ações. Isso é super importante. Agora, o que esse arcabouço traz? Ele vem das ciências econômicas, ele vem de uma discussão da teoria das ações coletivas, né, do Olson, vem também da discussão dos dilemas dilema dos prisioneiros, teoria de jogos, que está muito calcada, assim, o que eu vou decidir, né, se eu vou decidir destruir o meio ambiente ou vou preservar? O que eu vou ganhar em termos econômicos se eu preservar? E o que eu vou ganhar em termos econômicos se eu destruir? Então, essa discussão dentro dessas teorias aí é o que embasa esse framework. Então, o que a Oslo e os colaboradores fizeram? Foi tentar reunir não só as questões econômicas, mas trazer os aspectos físicos, ambientais e sociais, e principalmente a questão das regras, das instituições, para o arcabouço. E ela conseguiu mostrar que quando as instituições são bem estabelecidas, bem acordadas entre os participantes da ação, a chance de sucesso daquela ação, ela é maior e pode ser duradoura. E ela provou isso estudando vários casos no mundo de instituições duradouras, que estão ali, né, durante anos, com as mesmas regras, funcionando bem na proteção de recursos comuns. Então, o que eu fiz do início, eu consegui, na verdade, iniciar essa análise a partir de um fenômeno social, do qual eu participei lá nos anos 90, mas que virou uma ação coletiva, e hoje ela continua, tanto é que a rede de sementes do Xingu está aí. Então, ela é duradoura? Aparentemente sim, mas tem outras análises ali que eu estou tentando mostrar para a rede de sementes, né? O que está faltando, quais as lacunas. Então, é um instrumento de tomada de decisão, é assim que eu vejo, né? Como uma oportunidade para tomar e melhorar as decisões, para ter o efeito que é esse resultado de aumentar áreas de APP preservadas, né? Os produtores rurais terem ganhos econômicos, os produtores rurais também terem qualidade ambiental dentro das suas próprias áreas, pequenos, médios e grandes, e os indígenas também, né? Então, é assim que eu vejo. Então, o novo Código Florestal, né? Uma das questões que o novo Código Florestal trouxe, e que foi muito controvertida na época, foi a redução das áreas que deveriam ser restauradas. No Código Florestal anterior, se você desmatasse 15 metros, você tinha que recuperar os 15. Se desmatasse 30 metros de APP, você tinha que recuperar os 30. E assim por diante, reserva legal, etc. O novo código mudou bastante isso, né? Então, também depende se a área de APP está dentro de uma área que é uma pequena propriedade agrícola, uma propriedade familiar, se está dentro de grande. Então, ele mudou as regras, não só do tamanho da metragem de proteção, mas de recuperação dessas áreas. Que impacto que isso trouxe? Eu acho que o impacto a gente está por ver. O que eu vou reforçar de novo aqui, né? Essa região, por exemplo, das nascentes do Xingu, predominantemente é uma região de relevo plano, né? Não tem montanhas ali. As montanhas, elas estão nos divisores de água de bacia, mas a região das nascentes do Xingu, o relevo lá é predominantemente plano. Então, da onde brota a água do rio? Ela vai brotar da onde estão os campos de brejo, onde estão os lagos. As nascentes, elas estão na área plana, não está numa montanha que a gente vê.
Então, essas áreas a gente sabe pelo tipo de vegetação diferente que está ali, né? Constituído tipo de vegetação diferente. Mas numa imensidão de uma área, né? Se estão derrubando uma área, estão abrindo e derrubando uma área, você não consegue ver essa nascente, essa área de brejo úmido. Você só vai ver na hora que chegou o trator na beira. Para vocês terem uma ideia, fiz muitas expedições ali nas fronteiras do Parque Xingu. A gente chegava a caminhar entre um curso d'água e outro, a gente chegava a caminhar cerca de 5, 6 quilômetros de uma área para outra para achar água. Isso é, né? Então, entre uma área e a outra são 5 quilômetros de terra, entre aspas, terra seca. Eu tenho uma preocupação muito grande porque houve uma abertura muito grande da bacia do Suiá-Miçu, tem muito mais de 50% da bacia fora de terra indígena, ela já foi aberta, já foi derrubada, né, para uso agrícola, enfim, que seja, e a minha preocupação são justamente essas áreas de lagos e brejos que acompanham as áreas dos cursos principais dos rios. Muitas áreas, essas áreas estão secando, e são áreas que abastecem, inclusive, as sedes municipais que estão ali, né? Por exemplo, o município de Querência, né? A água que abastece a cidade de Querência vem das nascentes de um dos rios que forma o Suiá-Miçu, mas vem de áreas como essa, de lagos, de brejos. Então, qual a metragem de proteção dessas áreas? Qual que deveria ser? Pela lei, né, a recuperação dessa área, dependendo do tamanho, aí é no máximo 50 metros. Numa área de brejo úmido, 50 metros não é nada, porque na chuva, quando chove mesmo na região, você vê que vira praticamente um varjão. E na época seca, essa área encolhe. Então, você vai medir a partir de quando? Na área, você vai medir esses 50 metros durante a chuva ou durante a seca? Se você medir durante a seca, a metragem vai dar uma. Se você medir durante a chuva, vai dar outra, a partir do limite máximo. Então, o Código Florestal, desse ponto de vista, ele não contribuiu para a proteção dessas áreas, inclusive mal diz a respeito sobre as áreas úmidas. No Brasil, quando se fala em áreas úmidas, se pensa em Pantanal e as várzeas do Amazonas. E nessa região, as áreas úmidas, lagos, os brejos, eles são áreas gigantes, são verdadeiros pantanais e que vão sumir, né? Com essa... praticamente, se continuar mantendo, né, essa forma, esse modelo de uso da terra. E se não incorporarem, justamente, nas regras constitucionais, né, novas regras para a proteção dessas áreas. E só o último detalhe, a Agência Nacional de Águas, ela faz sempre uma avaliação dos reservatórios aquíferos do país, né? Na região das nascentes do Xingu, a bacia do Suiá-Miçu é um dos reservatórios de água importante, de abastecimento para a formação do rio Xingu, tá bom? Então, é preciso realmente incorporar isso nas regras ou estaduais, nas regras municipais, né? Ter um olhar mais cuidadoso sobre a importância dessas áreas. Deixa eu ver aqui, sobre a moratória da soja. Se a moratória da soja funcionou, sim, funcionou bastante, porque houve um embargo econômico na exportação em 2007. Né? Não só muitos municípios da região, eles entraram numa lista, né, numa lista que eram chamados os municípios que estavam embargados, ou seja, suas produções não poderiam ser comercializadas no mercado ou exportadas enquanto não regularizassem as suas propriedades rurais. Em que sentido? Fazer lá a delimitação da APP, tamanho da reserva legal, cadastrar no CAR. Então, o CAR, nessa região, começou depois da moratória. Começaram a fazer o CAR depois da moratória. Então, quando vem o embargo econômico, né, e breca, parece que isso é uma sanção que funcionou e funciona. Então, literalmente, quando doeu no bolso. Então, funcionou durante aquele tempo, né? Agora, me parece que essa situação não é bem assim, né?
também mencionou que a trajetória não está sendo a comum, floresta, pasto, soja. Isso foi comum nos anos 80, era floresta e pasto, inicialmente pecuária. No final dos anos 90, quando a monocultura da soja realmente começou a ganhar uma projeção maior e a soja chegou nessa região, até os anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, a produção de soja era no centro-oeste e sul do país, né, grande parte da produção. Já nos anos 2000, né, a soja ela começou a ser produzida no norte do Mato Grosso, né, nessa transição entre Cerrado e Amazônia. E ela encontrou uma situação, do ponto de vista físico, bastante favorável, né, terreno plano, facilmente mecanizável, então valorizou muito as terras na região. Valorizou a tal ponto que não compensava derrubar o mato direto e plantar soja, porque a área derrubada, né, começou a valer muito mais no mercado imobiliário do que uma área de floresta em pé. Que, aliás, isso é uma tradição, né, no Brasil, né, você não dá o devido valor econômico ou valorizar, em termos econômicos, essa floresta em pé. E essa floresta em pé que existia antes era uma floresta que tinha muita madeira que foi extraída, madeiras inclusive nobre, né, para a região. Então, quando realmente houve um incentivo muito grande para a produção de soja, e o Brasil começou, de fato, a despontar no mercado internacional, a valorização das commodities da soja, provocou uma corrida mesmo de compra de terras na região. Então, muitos pecuaristas que ficaram lá anos, muitos venderam a sua área de pecuária para um outro produtor, que é o sojicultor, que não é um produtor que mora na região. Ele é um grande empresário, na verdade, são grandes empresas rurais que exploram a região, né? O produtor mesmo, que a gente fala da região, que mora na região, é o médio, pequeno produtor que está lá, o pioneiro que chegou lá nos anos 70, nos anos 80, que está lá até hoje. Mas esse modelo agroexportador, ele é um modelo de grandes multinacionais e empresas rurais, que está lá só para explorar o grão e vender e exportar. Não tem nenhuma relação com a região. Então, não compensa. Começou a valorizar tanto, né, o hectare na região que compensava desmatar e plantar direto a soja. E isso aconteceu no final dos anos 2000 para cá. Muitas áreas passaram diretamente de floresta para soja. Foi isso. A gente chegou a fazer um estudo até mais específico numa subbacia menor e a gente conseguiu ver essa transição direta de algumas áreas de floresta diretamente para a soja. Às vezes eles intercalam, eles fazem o que eles chamam da safrinha, intercalam com milheto ou com milho, né, o milho safrinha que eles chamam, né, mas, grosso modo, a floresta ali derrubada foi para a produção de grãos. Isso nos anos 2000. A gente está nas nascentes do Xingu. A pergunta aqui, a região está bem ao sul da Volta Grande. Na verdade, não está bem ao sul, está no outro estado, né? A Volta Grande está lá onde o Xingu deságua, quase, lá quase perto do Amazonas, no Pará. As nascentes do Xingu estão mais de 2.000 quilômetros antes, né? No norte do Mato Grosso. Então, a gente não, pelo menos que eu saiba, nunca ouvi falar do impacto lá de Belo Monte, né, na região das nascentes do Xingu. Isso é uma boa pergunta. Então, respondendo, eu não vi diretamente, apesar que Belo Monte, né, eles encheram o reservatório depois que eu já tinha finalizado o doutorado, mas eu não posso dizer que não houve impacto, ou houve impacto, porque também não fiz nenhuma entrevista específica na região, né? O que se fala muito é o impacto lá, claro, na região da Volta Grande, ali, certamente não, houve muitos impactos mesmo.
Certo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu escrever aqui para você ver. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer alguma coisa? Quer redigir aqui alguma coisa? Alguma pergunta? Eu tinha um monte de outras perguntas, mas realmente acho que está um pouco truncado. Eu acho que a Roseli... Peraí. Acho que a Roseli apresentou um tema super interessante, né? Essa questão dos acordos coletivos, para viabilizar a conservação. Eu acho que isso é algo que a gente esbarra muito toda vez que a gente vai fazer conservação, talvez não do formato tradicional, né, que é arrancar todo mundo dali e fazer uma unidade de conservação de proteção integral, que a gente sabe da importância, mas a gente sabe que isso é pouco viável atualmente, em especial. E ela está numa região de fronteira de desmatamento, como ela falou, quer dizer, está tendo uma conversão muito grande. É interessante porque ela começou falando que a bacia do Xingu é o dobro do tamanho do estado de São Paulo, e a gente já tem aí 33% desmatados, aí já mais de 10 anos atrás, ou seja, a gente já deve ter um estado de São Paulo perdido de mata na bacia do Xingu nos últimos 20, 30 anos, ou seja, uma conversão muito rápida de uma região super rica, né, super biodiversa. Ela mencionou, ela tocou em vários assuntos muito interessantes. A gente tinha, né, no nosso grupo de pesquisa, discutido um pouco o artigo dela, da Land Use Policy, e eu acho que alguns aqui, eu acho que o Ricardo Borsato e o Fábio Grigoletto, eles mencionam, eles discutem um pouco isso com os alunos deles, nos cursos de agronomia e alguns outros cursos. Eu não sei se isso é muito discutido na biologia, mas eu acho que foi um tema muito importante para a gente trazer. Então não é um pouco que eles discutem, é muito aqui, segundo o Ricardo. Então eu acho que é um tema importante para a gente trazer para a biologia, inclusive na biologia ótima. Então é bom que a gente mencione bem isso, porque é um tema extremamente relevante, e eu gostei muito aqui da palestra da Roseli. Quero agradecer muito. Agora fiquei interessada, põe no chat. Põe aí, Ricardo. Põe aí, Ricardo, então. Eu quero agradecer muito, então, a Roseli. Depois ela vai ver a gravação, ela vai ver o agradecimento. Eu acompanhei aí, meio à distância, o trabalho do doutorado da Roseli. Você quer comentar alguma coisa, Ricardo? Na fala? Não, falar que... Ainda bem, ele ia me xingar, cortou o som. Falar que eu sou professor do curso da biologia, doutor Alexandre, e que a gente discute bastante as questões de governança e os aspectos socioambientais, relações entre a sociedade e a natureza dentro do nosso curso, viu? Apesar de você não estar participando, você é como um típico biólogo que esquece a questão social. Nós não, nós estamos ali trabalhando, formando nossos estudantes com uma perspectiva socioambiental adequada. Esqueço tanto que eu trouxe a Roseli para falar aqui para a gente. Não, eu agradeço, então, a Roseli, é um tema super importante. Eu vou ter que escutar de novo a minha própria palestra só para ouvir vocês falando. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos, lembrar que a gente tem, então, no dia 23 aí, do mês que vem, então daqui a um mês e um dia, a palestra da Carla Câmara, professora da Universidade Técnica Federal do Paraná, que vai falar sobre a relação água, vegetação e uso do solo, outro tema super atual. A gente vive uma crise hídrica constante aí. Então, mais uma vez, desculpa, Roseli, você não está podendo ver aqui a nossa discussão, mas agradeço muito a sua presença, foi muito boa a palestra, gostei muito, e agradeço a presença de todos, e até a próxima palestra do dia 23. Muito obrigado a todos aí. Obrigada.